Você não vai mais andar. Ela nunca mais vai andar, disse o doutor. Mas aquele culto mudou tudo. A chuva batia violenta contra as janelas do Hospital São Lucas naquela noite de sexta-feira. Marina Carvalho, 28 anos, professora de balé, sentia cada gota como um martelo em seu peito. Deitada na maca fria da UTI, ela mal conseguia processar as palavras que o Dr. Henrique acabara de proferir. Senhorita Carvalho, lamento informar, mas a lesão na medula foi severa demais. Os exames são conclusivos. Ele pausou, ajustando os óculos com aquele gesto típico de quem está prestes a destruir um mundo. A senhora nunca mais vai andar. Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Suas mãos tremeram. Não. Aquilo não podia estar acontecendo. Apenas 3 horas antes, ela estava no palco do Teatro Municipal, ensaiando para a apresentação mais importante de sua carreira. O solo de O Lago dos Cisnes. 15 anos de dedicação, sacrifício, dor e glória culminariam naquele momento. Mas então o acidente aconteceu. Um movimento mal calculado, uma falha na estrutura do palco, e Marina despencou 3 metros, caindo de costas sobre o chão de concreto dos bastidores. O estalo que ouviu em sua coluna ecoou em sua mente como uma sentença de morte. Doutor, por favor. Marina sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Deve haver algo, algum tratamento, alguma cirurgia experimental. Dr. Henrique balançou a cabeça lentamente, seu rosto uma máscara de pena profissional. Já consultei 3 especialistas. Todos concordam. A vértebra T12 foi completamente comprometida. Não há nada que possamos fazer além de preparar você para a reabilitação. Você precisará de uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Marina virou o rosto, incapaz de suportar o olhar piedoso do médico. Através da janela embaçada, ela via as luzes da cidade piscando indiferentes. Lá fora, a vida continuava. Mas para ela, tudo havia terminado. Nos dias seguintes, Marina experimentou um inferno particular. Sua mãe, Dona Célia, chorava incessantemente ao lado de sua cama. Seu pai, Sr. Roberto, um homem de poucas palavras, permanecia calado, com os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Mas o pior eram as visitas das amigas do balé. Júlia, sua melhor amiga e companheira de palco, chegou no 3º dia com um buquê de lírios brancos. Marina percebeu imediatamente o desconforto em seus olhos. Mari, eu... não sei o que dizer. Júlia segurava sua mão com força. Isso é tão injusto? Só diga que vai arrasar no meu papel, Marina respondeu, tentando sorrir através da dor. Alguém precisa dançar aquele solo. Júlia mordeu o lábio, e Marina viu a culpa atravessar seu rosto. Aquela culpa de quem está saudável olhando para quem está quebrado. Aquela piedade que Marina logo aprenderia a odiar. Mas a humilhação verdadeira veio quando Rodrigo apareceu. Seu namorado de 3 anos, o homem que jurou estar ao seu lado para sempre, entrou no quarto com um ramo de rosas vermelhas e um olhar que Marina conhecia bem demais, o olhar de quem veio terminar um relacionamento. Marina, eu preciso ser honesto com você. Rodrigo colocou as flores sobre a mesa, evitando seu olhar. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso. Você vai precisar de muitos cuidados. E eu tenho minha carreira, meus planos. Saia. Marina sentiu uma raiva gelada subir por sua garganta. Saia agora. Mari, por favor, tente entender. Eu disse saia! Ela gritou com uma força que não sabia possuir, fazendo Rodrigo recuar assustado. Depois que ele saiu, Marina finalmente permitiu que o desespero a consumisse completamente. Ela chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pela dança que nunca mais faria, pelos palcos que nunca mais pisaria, pela vida que tinha acabado aos 28 anos. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hospital, Marina olhou para o frasco de analgésicos sobre a mesa de cabeceira. Seria tão fácil,
Tão simples acabar com aquela dor insuportável. Mas algo a impediu. Uma fagulha minúscula de teimosia, de raiva, de recusa em aceitar aquele destino cruel. Não. Ela sussurrou para o vazio. Ainda não. Marina não sabia, mas aquela pequena fagulha de resistência seria a primeira centelha de uma transformação que desafiaria tudo o que ela conhecia sobre fé, milagres e o poder da vontade humana. O que estava por vir testaria não apenas seu corpo quebrado, mas sua própria alma. E tudo começaria com uma estranha visita, 3 dias depois, que mudaria sua vida para sempre. O 5º dia no hospital começou como todos os outros, doloroso, monótono e sufocante. Marina acordou com o som familiar das máquinas ao seu redor, lembrando-a imediatamente da prisão em que seu corpo havia se tornado. A fisioterapeuta já tinha vindo pela manhã, forçando-a a realizar exercícios humilhantes nos braços, preparando-a para uma vida na cadeira de rodas. Você precisa construir força na parte superior do corpo, a fisioterapeuta havia dito com aquele tom animado e artificial que Marina passou a desprezar. Logo você estará se movendo independentemente. Independentemente. Que piada cruel. Era tarde da noite quando ela ouviu os passos no corredor. Diferentes dos passos apressados das enfermeiras ou dos passos pesados dos médicos. Estes eram leves, quase silenciosos, mas determinados. A porta se abriu e uma mulher entrou. Ela devia ter uns 65 anos, talvez 70, com cabelos grisalhos presos em um coque simples. Vestia roupas simples, uma saia longa azul marinho e uma blusa branca, e carregava uma Bíblia antiga sob o braço. Mas eram seus olhos que chamavam a atenção, profundos, gentis e com um brilho que parecia vir de outro lugar. Quem é você? Marina perguntou imediatamente na defensiva. O horário de visitas já acabou. Meu nome é Esther. A mulher sorriu calmamente, aproximando-se. Sou voluntária da igreja local. Visito pacientes que possam precisar de conforto espiritual. Marina riu amargamente. Conforto espiritual? Olhe para mim. Estou paralisada da cintura para baixo. Minha carreira acabou. Meu namorado me abandonou. E você quer me oferecer o quê? Versículos da Bíblia? Palavras vazias sobre planos de Deus? Esther não pareceu ofendida. Ao contrário, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama de Marina, como se tivesse todo o tempo do mundo. Posso contar uma história? Ela perguntou gentilmente. Tenho escolha? Marina respondeu com sarcasmo, mas Esther apenas sorriu. Há 15 anos, meu filho Pedro foi diagnosticado com um tumor cerebral. Os médicos disseram que ele tinha 3 meses de vida. Ele tinha apenas 19 anos. Esther pausou, e Marina viu uma sombra de dor antiga atravessar seu rosto. Eu era como você, furiosa, desesperada, questionando por que Deus permitiria tal injustiça. Marina sentiu algo se mexer em seu peito. E o que aconteceu? Eu lutei. Não contra Deus, mas ao lado dele. Conheci uma pequena congregação que realizava cultos de oração todas as quartas-feiras à noite. Não era nada grandioso, apenas pessoas humildes reunidas em uma casa simples, orando com uma fé que eu nunca tinha visto antes. Esther abriu a Bíblia, seus dedos acariciando as páginas gastas. No 3º mês, levei Pedro a um daqueles cultos. Ele mal conseguia andar. Estava cego de um olho. Mas aquelas pessoas oraram sobre ele com uma convicção que desafiava toda a lógica médica. E ele foi curado? Marina perguntou, incapaz de esconder o ceticismo em sua voz. Não imediatamente. Não foi como nos filmes, com luzes celestiais e música dramática. Esther sorriu suavemente. Mas algo mudou naquela noite. Não apenas no corpo dele, mas em seu espírito. E no mês seguinte, quando voltamos ao hospital para os exames de rotina, o tumor tinha diminuído 40%. Os médicos não conseguiam explicar. Marina sentiu seu coração acelerar. Você está dizendo que foi um milagre? Estou dizendo que há coisas neste mundo que a ciência não pode explicar, e feridas que a medicina não pode curar.
Esther segurou a mão de Marina com firmeza surpreendente. Meu filho está vivo hoje. Casado, com 2 filhos. Os médicos chamam de remissão espontânea. Nós chamamos de graça. Marina quis acreditar. Cada fibra de seu ser desesperado quis se agarrar àquela história como um náufrago a uma tábua. Mas a dúvida era um peso familiar. Por que você está me contando isso? Ela sussurrou. Porque na próxima quarta-feira, esse mesmo grupo se reúne. E eu sinto que você precisa estar lá. Esther colocou um pequeno papel na mão de Marina com um endereço rabiscado. Não estou prometendo milagres. Estou oferecendo esperança. E às vezes, é a esperança que nos mantém vivos tempo suficiente para testemunhar o impossível. Depois que Esther saiu, Marina ficou olhando para o papel em sua mão. Rua das Acácias, 247. Um endereço simples em um bairro simples da cidade. Isso é ridículo, ela disse em voz alta para o quarto vazio. Eu sou uma pessoa racional. Eu não acredito em milagres. Mas 3 noites depois, quando Dona Célia chegou ao hospital conforme combinado, Marina tinha tomado uma decisão. Mãe, preciso que você me leve a um lugar na quarta-feira, ela disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Onde, filha? Dona Célia perguntou confusa. A uma igreja, ou um culto. Não sei exatamente, mas preciso ir. Dona Célia olhou nos olhos da filha e viu algo que não via desde o acidente. Uma centelha de vida. De propósito. Então vamos, ela disse simplesmente, apertando a mão de Marina. Marina não sabia que aquela decisão, tomada em um momento de desespero e esperança frágil, era apenas o começo de uma jornada que a levaria aos lugares mais sombrios e luminosos da fé humana. Ela não sabia que o culto na Rua das Acácias guardava segredos que desafiariam sua compreensão de realidade. E ela definitivamente não sabia que, entre aquelas pessoas humildes e suas orações fervorosas, havia algo muito mais poderoso, e talvez mais perigoso, do que qualquer um imaginava. A quarta-feira se aproximava, e com ela, o verdadeiro teste de Marina Carvalho estava apenas começando. A noite de quarta-feira era fria e úmida. Marina observava pela janela do carro enquanto sua mãe dirigia pelas ruas estreitas do bairro antigo. As luzes dos postes criavam halos nebulosos na garoa fina, e cada solavanco na estrada enviava ondas de dor pela coluna de Marina, lembrando-a cruelmente de sua condição. Você tem certeza desse endereço, filha? Dona Célia perguntou, preocupação evidente em sua voz. O bairro não era exatamente perigoso, mas era visivelmente humilde, com casas simples e ruas mal iluminadas. Tenho, Marina respondeu, agarrando o papel com o endereço. Uma parte dela queria desistir, voltar para o hospital e aceitar seu destino. Mas outra parte, aquela fagulha teimosa que se recusava a morrer, a empurrava adiante. Rua das Acácias, 247. Era uma casa modesta de 2 andares, com pintura descascada e um pequeno jardim frontal. Mas o que chamou a atenção de Marina foi a luz quente que emanava das janelas e o som abafado de vozes cantando. Chegamos, Dona Célia disse, desligando o motor. Ela olhou para a filha, hesitante. Mari, se você quiser ir embora a qualquer momento... Eu sei, mãe. Obrigada por me trazer. O processo de tirar Marina do carro e colocá-la na cadeira de rodas foi doloroso e humilhante, como sempre. Marina odiava depender de outros para cada movimento, cada transição. Mas, finalmente, ela estava na cadeira, e sua mãe a empurrou pelo caminho de pedras até a porta da frente. Antes que pudessem bater, a porta se abriu. Esther estava lá, seu rosto iluminando-se ao ver Marina. Você veio, ela disse com genuína alegria. Graças a Deus, entre. O interior da casa era simples, mas limpo. A sala de estar tinha sido transformada em um espaço de culto improvisado, com cadeiras dobráveis organizadas em semicírculo. Cerca de 20 pessoas estavam presentes. Homens e mulheres de várias idades, a maioria com roupas modestas e expressões serenas.
Marina sentiu todos os olhares se voltarem para ela quando entrou. Não eram olhares de pena como no hospital, mas de algo diferente. Curiosidade, talvez. Ou reconhecimento. Como se vissem algo nela que ela mesma não conseguia ver. Pessoal, esta é Marina, Esther anunciou. Ela está passando por um momento difícil e veio buscar conforto em nossa comunhão. Um homem alto, de barba grisalha e olhos penetrantes, aproximou-se. Ele devia ter uns 70 anos, mas havia uma força vital nele que contradizia sua idade. Bem-vinda, Marina. Meu nome é Pastor Elias. Sou o líder deste pequeno rebanho. Sua voz era profunda e reconfortante. Esther nos contou sobre sua situação. Saiba que você está entre amigos aqui. Marina apenas assentiu, subitamente sem palavras. Havia algo na atmosfera daquele lugar que a deixava simultaneamente confortável e desconfortável. Uma intensidade que ela não conseguia identificar. O culto começou com cânticos. Não os hinos tradicionais que Marina vagamente lembrava da infância quando sua avó a levava à igreja, mas músicas mais intensas, mais pessoais. As pessoas cantavam com os olhos fechados, alguns com as mãos levantadas, outros com lágrimas escorrendo pelos rostos. Marina observava, fascinada e cética. Parte dela queria ridicularizar aquela demonstração de emoção, mas outra parte, aquela parte ferida e desesperada, sentia uma pontada de inveja. Quando foi a última vez que ela sentiu algo com tanta intensidade? Após os cânticos, Pastor Elias começou a pregar. Ele falava sobre fé, sobre acreditar no impossível, sobre como Deus operava nos lugares mais quebrados da vida humana. Muitos de vocês aqui conhecem milagres, ele disse, sua voz ecoando pela sala. Joana, você estava com câncer terminal há 2 anos. Onde está seu câncer agora? Uma mulher de meia idade se levantou sorrindo. Desapareceu, pastor. Os médicos não conseguem explicar. Pedro, você estava cego. O que você vê hoje? Um homem jovem. Marina reconheceu o nome da história de Esther. Levantou-se. Vejo claramente, pastor. Vejo milagres todos os dias. Marina sentiu seu coração acelerar. Eram testemunhos? Ou era algo mais? Ela olhou ao redor, procurando sinais de fraude, de encenação. Mas tudo o que via eram rostos sinceros, olhos brilhando com convicção genuína. Então Pastor Elias olhou diretamente para ela. Marina, você veio aqui buscando respostas, buscando esperança. Eu não posso prometer que você sairá daqui caminhando. Não sou Deus. Ele fez uma pausa. Mas posso prometer que se você abrir seu coração para a possibilidade do milagre, algo mudará. Talvez não seu corpo, mas sua alma certamente. Como? Marina se ouviu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. Através da oração. Através da fé coletiva. Através da submissão à vontade divina. Pastor Elias estendeu a mão. Você nos permite orar por você? Marina hesitou. Cada instinto racional gritava para ela recusar, para sair dali e voltar para a segurança cética do hospital. Mas aquela fagulha dentro dela, aquela esperança desesperada, venceu. Sim, ela sussurrou. O que aconteceu a seguir foi algo que Marina jamais esqueceria. As pessoas se reuniram ao redor dela em um círculo. Algumas colocaram as mãos sobre seus ombros. Outras simplesmente levantaram as mãos em sua direção. E então, começaram a orar. Não eram orações gentis ou formais. Eram súplicas intensas, fervorosas, quase desesperadas. Algumas pessoas oravam em línguas que Marina não reconhecia. Outras choravam abertamente. A intensidade era esmagadora, quase sufocante. Marina fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. E então, algo aconteceu. Foi sutil no começo. Uma sensação de calor espalhando-se por seu corpo. Um formigamento que começou em suas mãos e viajou até seus braços. E então, impossível, mas inegável, ela sentiu algo em suas pernas. Não era dor. Não era exatamente sensação. Era mais como um despertar,
como se algo adormecido estivesse sendo gentilmente sacudido à consciência. Seus olhos se arregalaram. Eu senti algo, ela sussurrou. As orações intensificaram. Pastor Elias colocou sua mão sobre a testa de Marina. Em nome de Jesus, ordeno que esta coluna seja restaurada. Ordeno que cada nervo, cada músculo, cada célula seja renovada. Marina sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Seu coração disparou. A sala girava. E por um momento, apenas um momento breve e impossível, ela jurou que seus dedos do pé se moveram. Mas então, tão repentinamente quanto começou, a sensação desapareceu. Marina estava de volta à realidade fria de seu corpo paralisado. As lágrimas agora eram de frustração e decepção. Não funcionou. Ela chorou. Eu ainda não posso me mover. Pastor Elias se ajoelhou ao lado de sua cadeira, seu olhar gentil, mas firme. A cura nem sempre vem instantaneamente, Marina. Às vezes é um processo, uma jornada. Você precisa voltar. Precisa continuar acreditando. Marina olhou para ele, confusa e exausta. Por quê? Porque eu deveria acreditar quando nada mudou. Porque algo mudou. Esther disse suavemente, se aproximando. Você sentiu. Todos nós sentimos. A presença de Deus estava aqui esta noite. E quando ele começa uma obra, ele a completa. Dona Célia, que havia permanecido silenciosamente no fundo da sala, aproximou-se com olhos cheios de lágrimas. Filha, é hora de irmos. Marina assentiu, subitamente exausta além das palavras. Mas quando estavam saindo, Pastor Elias a chamou. Marina, volte na próxima quarta. E na próxima, continue vindo. Não desista. Havia algo em seus olhos, uma intensidade quase preocupante. Seu milagre está chegando. Eu prometo. No carro, voltando para casa, Marina ficou em silêncio. Sua mente fervilhava com perguntas, dúvidas e aquela fagulha irritante e persistente de esperança que se recusava a morrer. Você vai voltar? Dona Célia finalmente perguntou. Marina olhou pela janela, vendo a cidade passar borrada pela noite. Sim, ela respondeu, surpreendendo a si mesma. Vou voltar. Ela não sabia ainda, mas essa decisão a colocaria em um caminho que testaria não apenas sua fé, mas sua própria sanidade. Porque o culto na Rua das Acácias guardava segredos. E alguns segredos têm um preço. Um preço que Marina em breve descobriria ser muito maior do que jamais imaginou. As semanas seguintes se tornaram uma rotina estranha e perturbadora. Toda quarta-feira, Marina convencia sua mãe a levá-la até a casa na Rua das Acácias. Toda quarta-feira, ela se submetia às orações intensas, as mãos sobre seu corpo, as súplicas fervorosas por sua cura. E toda quarta-feira, voltava para casa na cadeira de rodas. Mas algo estava mudando. Sutilmente, gradualmente, mas indiscutivelmente. Na terceira semana, Marina conseguiu mexer um dedo do pé. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas ela jurou que tinha visto. Os médicos do hospital descartaram como espasmo muscular involuntário, mas Marina sabia que era mais. Na quinta semana, ela sentiu pressão quando tocaram sua coxa. Não dor, mas consciência. O doutor Henrique ficou intrigado, mas cético, dizendo que poderia ser sensação fantasma. Na oitava semana, Marina moveu toda a perna. Apenas alguns centímetros e com um esforço tremendo, mas ela moveu. Os médicos começaram a usar palavras como extraordinário e sem precedentes. É um milagre! Dona Célia exclamava, lágrimas de alegria rolando por suas faces. Deus está te curando, filha. Mas Marina estava começando a ter dúvidas. Não sobre sua melhora. Isso era real e mensurável. Mas sobre o culto, sobre Pastor Elias, sobre o preço dessa cura. Foi Júlia quem plantou as primeiras sementes de suspeita. Ela havia voltado a visitar Marina regularmente, culpa e lealdade superando o desconforto. Quando Marina contou sobre os cultos e sua recuperação progressiva,
Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Mari, você precisa ter cuidado. Ela finalmente disse. Meu primo se envolveu com um grupo parecido há alguns anos. Começou como orações de cura, mas... Ela hesitou. Acabou pedindo dinheiro. Muito dinheiro. Diziam que a fé dele não era forte o suficiente porque não estava contribuindo. Marina sentiu um frio na espinha. Esther nunca pediu dinheiro. Ainda não, Júlia disse sombriamente. Mas essas coisas sempre seguem um padrão. Marina tentou afastar essas preocupações, mas elas se enraizaram em sua mente. Ela começou a prestar mais atenção durante os cultos. E foi então que notou coisas estranhas. Na 9ª semana, ela percebeu que pastor Elias sempre pedia ofertas voluntárias no final de cada culto. As pessoas colocavam dinheiro em uma cesta com uma reverência que parecia excessiva. Marina viu uma senhora idosa, claramente de poucos recursos, depositar o que pareciam ser suas últimas notas. Pastor, é tudo o que tenho até o final do mês, a senhora disse, sorrindo através das lágrimas. Mas Deus proverá. Sua fé será recompensada, irmã Marta. Pastor Elias respondeu, beijando sua testa. Marina sentiu o estômago revirar. Aquilo estava certo? Na 10ª semana, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um homem novo apareceu no culto. Ele parecia ter uns 30 anos, magro, com olhos fundos e desesperados. Por favor, ele implorou a pastor Elias. Minha esposa está com leucemia. Os médicos dizem que ela tem semanas de vida. Eu ouvi falar dos milagres que acontecem aqui. Por favor, ore por ela. Pastor Elias colocou a mão no ombro do homem. Claro que oraremos, irmão. Mas você entende que milagres requerem fé. Fé verdadeira. E fé verdadeira é demonstrada através de sacrifício. Eu farei qualquer coisa, o homem disse desesperadamente. Então, traga uma oferta digna de seu pedido. Deus não é comprado, mas ele honra aqueles que honram sua casa. Pastor Elias sorriu gentilmente, mas havia algo afiado em seus olhos. Digamos, 5.000 reais? Marina sentiu náusea. Aquilo era chantagem emocional? Exploração? Depois do culto, ela confrontou Esther no estacionamento. Esther, o que está acontecendo aqui? Marina perguntou, sua voz tremendo. Por que pastor Elias pediu tanto dinheiro daquele homem? Esther pareceu genuinamente confusa. Marina, manter a casa requer recursos. As luzes, a água, as bíblias que distribuímos. 5.000 reais? Marina interrompeu. De um homem cuja esposa está morrendo? Você está questionando porque ainda não entende como a fé funciona. Esther disse, sua voz assumindo um tom mais frio. Você está sendo curada, não está? Os médicos chamam de impossível, mas você está andando novamente. Você atribuiria isso ao quê? Coincidência? Marina ficou em silêncio. Era verdade. Ela estava melhorando. Contra todas as probabilidades médicas, ela estava recuperando o movimento em suas pernas. Os exames mais recentes mostraram regeneração neural que os médicos não conseguiam explicar. Mas a que custo? Naquela noite, Marina não conseguia dormir. Ela pesquisou na internet sobre cultos de cura e exploração religiosa. Os resultados foram perturbadores. Dezenas de histórias sobre grupos semelhantes que começavam com promessas genuínas de cura, mas terminavam em manipulação financeira, controle psicológico e, às vezes, tragédias. Ela também encontrou algo específico sobre pastor Elias. Um artigo de jornal de 5 anos atrás. Líder religioso acusado de fraude e investigações arquivadas por falta de provas. O artigo mencionava alegações de que pastor Elias havia convencido seguidores a doar suas economias em troca de curas que nunca vieram. Marina sentiu o sangue gelar. Ela estava sendo enganada? Sua recuperação era real ou estava sendo manipulada de alguma forma? Na semana seguinte, ela voltou ao culto determinada a descobrir a verdade. Ela observou tudo com olhos mais críticos. E foi quando notou algo que mudou tudo.
Durante a oração coletiva, ela viu pastor Elias discretamente acenar para Esther. Esther então saiu da sala e voltou minutos depois com uma pequena caixa de madeira. Pastor Elias abriu a caixa quando pensava que ninguém estava olhando e retirou algo. Uma seringa. O coração de Marina disparou. Uma seringa? Por quê? Ela observou enquanto pastor Elias discretamente injetava algo em uma garrafa de água que depois seria oferecida aos enfermos para beber durante as orações. Naquele momento, tudo se encaixou. As curas não eram milagres. Eram drogas, estimulantes talvez, ou algo que temporariamente restaurava a função nervosa. Pastor Elias estava drogando as pessoas e chamando de milagres. Marina sentiu raiva surgir em seu peito, uma raiva ardente e purificadora. Ela havia sido enganada, manipulada. Sua fé frágil e desesperada havia sido explorada por um charlatão. Mas então veio uma realização ainda mais perturbadora. Se as curas eram falsas, por que ela estava realmente melhorando? Os médicos haviam confirmado regeneração neural real. Isso não podia ser explicado por drogas temporárias. A menos que... Marina sussurrou para si mesma, uma teoria aterrorizante formando-se em sua mente. E se a paralisação inicial nunca tivesse sido tão severa quanto os médicos pensavam? E se Dr. Henrique tivesse errado em seu diagnóstico? E se sua recuperação fosse simplesmente o processo natural de cura? E pastor Elias estava apenas aproveitando o crédito? Ou pior, muito pior, e se Dr. Henrique fizesse parte do esquema? Marina lembrou de como Esther tinha aparecido em seu quarto tão convenientemente. Como ela sabia sobre Marina? Quem havia lhe falado? A paranoia e a revelação atingiram Marina como um trem. Este não era apenas um culto explorando pessoas vulneráveis. Era uma operação coordenada, possivelmente envolvendo profissionais médicos que diagnosticavam mal pacientes propositalmente, direcionando-os para o Ministério de Cura de pastor Elias, onde ele cobrava fortunas por milagres que eram apenas o processo natural de recuperação. Marina sentiu bile subir em sua garganta. Quantas pessoas tinham sido enganadas? Quantas famílias desesperadas haviam entregue suas economias acreditando em falsos milagres? Ela precisava de provas. Provas concretas antes de fazer qualquer acusação. Nos dias seguintes, Marina planejou cuidadosamente. Ela continuou indo aos cultos, sorrindo, agradecendo, fingindo ser uma convertida grata. Mas, secretamente, ela começou a gravar áudio em seu celular. Ela fez anotações detalhadas de cada oferta pedida, cada promessa feita. Foi Dona Célia quem notou a mudança em sua filha. "Mari, você está diferente", ela disse uma noite. Mais distante. "O que está acontecendo?" Marina olhou para sua mãe, vendo a preocupação genuína em seus olhos. Ela queria contar tudo, mas precisava ter certeza primeiro. Precisava de provas irrefutáveis. "Mãe, você confia em mim?" Marina perguntou. "Com minha vida, filha." "Então, preciso que você faça algo por mim. Algo importante." Marina respirou fundo. "Preciso que você peça os arquivos médicos completos do Dr. Henrique. Todos os exames, todos os diagnósticos. Diga que é para uma segunda opinião." Dona Célia franziu a testa, confusa, mas assentiu. "Está bem. Mas por quê?" "Porque acho que há algo muito errado acontecendo, e preciso provar." Na 12ª semana, tudo chegou a um clímax. Marina havia conseguido os arquivos médicos, e o que encontrou a deixou chocada e furiosa. Os primeiros exames, aqueles feitos imediatamente após o acidente, mostravam lesão medular, sim. Mas o relatório de um especialista externo, enterrado no meio da papelada, indicava que a lesão era parcial e com prognóstico favorável para recuperação significativa com fisioterapia adequada. Mas Dr. Henrique havia dito que ela nunca mais andaria. Por quê? Marina cavou mais fundo e encontrou algo devastador. Doutor, Henrique tinha feito múltiplas transferências bancárias para uma conta registrada em nome de Ministério Elias, Casa de Oração e Cura. Ele estava sendo pago.
pago para diagnosticar mal pacientes e direcioná-los ao culto. A revelação foi como um soco no estômago. Marina havia sido uma vítima desde o primeiro momento. O milagre de sua cura era apenas seu corpo fazendo o que naturalmente faria, enquanto charlatães lucravam com sua fé e desespero. Mas agora ela tinha provas. Gravações. Documentos bancários. Testemunho dos exames médicos contraditórios. Era hora de agir. Naquela quarta-feira, Marina chegou ao culto com um propósito diferente. Ela não estava lá para ser curada. Estava lá para expor a verdade. E ela não estava sozinha. Através de suas gravações e evidências, ela havia contatado um jornalista investigativo local, Ricardo Mendes, conhecido por expor fraudes. Ele estava do lado de fora, em um carro não marcado, com uma equipe pronta para documentar tudo. Quando o pastor Elias pediu testemunhos, Marina levantou a mão. "Eu tenho algo para compartilhar", ela disse, sua voz firme e clara. Pastor Elias sorriu, claramente esperando outro testemunho glorioso de cura. "Por favor, irmã Marina, compartilhe sua bênção." Marina puxou seu celular. "Gostaria de compartilhar isso." Ela pressionou play e sua voz gravada ecoou pela sala. "Pastor, por que você pediu R$ 5.000 daquele homem cuja esposa está morrendo?" A sala ficou em silêncio mortal. Os rostos ao redor dela mostravam confusão, choque, medo. Marina não parou. "E gostaria de compartilhar estes documentos médicos que mostram que minha cura milagrosa era, na verdade, recuperação natural. E estas transferências bancárias do Dr. Henrique para o Ministério Elias." Pastor Elias ficou pálido. "Marina, você não entende. Eu entendo perfeitamente." Marina estava de pé agora. Sim, de pé, porque sua recuperação era real, mas nunca havia sido um milagre. "Você explorou meu desespero. Explorou o desespero de todas essas pessoas. Você é um mentiroso e um ladrão." O caos explodiu. Algumas pessoas começaram a gritar acusações. Outras defenderam pastor Elias fervorosamente. Esther olhava para Marina com uma mistura de traição e horror. "Eu confiei em você", Esther gritou. "Você foi curada. Como pode negar?" "Eu não fui curada por Deus", Marina interrompeu, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. "Eu fui curada pela natureza, pelo meu próprio corpo. E você, pastor Elias, roubou minha fé e transformou em lucro." Foi quando as portas se abriram e Ricardo Mendes entrou com sua equipe, câmeras gravando tudo. "Pastor Elias, meu nome é Ricardo Mendes, do Jornal da Cidade. Você gostaria de comentar sobre as acusações de fraude religiosa e conspiração com profissionais médicos para explorar pacientes vulneráveis?" Pastor Elias tentou correr, mas não havia para onde ir. A sala estava cercada. E Marina, finalmente livre da manipulação e das mentiras, sentiu algo que não sentia há meses: poder. O poder da verdade. O poder de sua própria força. Ela não precisava de milagres. Ela era o milagre. Sua resiliência, sua teimosia, sua recusa em desistir. Isso era o verdadeiro poder divino trabalhando através dela. E essa revelação, essa justiça que estava prestes a ser servida, era apenas o começo de sua verdadeira redenção. Os dias seguintes à exposição foram um turbilhão. A história explodiu na mídia local. Falso pastor explorava doentes com promessas de cura milagrosa. O rosto de pastor Elias estava em todos os noticiários, e Marina se viu no centro de uma tempestade que ela havia desencadeado. A polícia prendeu pastor Elias e Dr. Henrique na manhã seguinte à reportagem. As acusações eram graves: fraude, formação de quadrilha, exercício ilegal da medicina, extorsão. Os promotores estimavam que dezenas de vítimas haviam sido exploradas ao longo de 5 anos, com perdas financeiras totalizando mais de R$ 2 milhões. Marina estava na delegacia quando o Dr. Henrique foi trazido algemado. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e ela viu algo neles que a surpreendeu. Não arrependimento, mas raiva. "Você não entende nada",
Ele cuspiu enquanto era levado. Nós estávamos ajudando as pessoas, dando-lhes esperança. Vocês estavam roubando delas, Marina respondeu friamente. Há uma diferença. O detetive responsável pelo caso, Marcos Silva, um homem de meia idade com olhos cansados mas determinados, sentou-se com Marina para uma longa entrevista. Senhorita Carvalho, sua coragem em expor este esquema é admirável. Ele disse, folheando uma pilha grossa de documentos. Mas preciso que entenda. Este caso é complexo. Pastor Elias é esperto. Ele estruturou tudo para parecer doações voluntárias. Será difícil provar coerção. Eu tenho gravações, Marina insistiu. Eu tenho testemunhas que foram pressionadas. E ele terá advogados caros que argumentarão liberdade religiosa. Detetive Silva interrompeu gentilmente. Não estou dizendo que não vamos processar. Estou dizendo que prepare-se para uma luta. Marina não estava preparada para o que veio depois. A comunidade se dividiu violentamente. Metade via Marina como uma heroína que expôs um predador. A outra metade a via como uma traidora que destruiu uma casa de fé genuína. Esther estava entre os que se sentiram traídos. Ela apareceu na casa de Marina 3 dias após as prisões. Seu rosto uma máscara de dor e raiva. Você destruiu tudo, Esther disse, sua voz tremendo. Meu filho está vivo por causa daquele ministério. Aquelas orações, aquela fé. Seu filho está vivo porque teve acesso a tratamento médico adequado. Marina interrompeu. O tumor dele respondeu à quimioterapia. Os próprios registros hospitalares mostram isso. Você não pode provar que não foi Deus. E você não pode provar que foi. Marina sentiu frustração fervendo dentro dela. Esther, eu entendo. Você quer acreditar que houve um propósito divino, que seu sofrimento significou algo. Mas isso não dá a ninguém o direito de explorar essa necessidade. Esther balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você é jovem. Você não entende o que é olhar para a morte e precisar de algo, qualquer coisa para segurar. Pastor Elias nos deu isso. Ele vendeu isso. Marina corrigiu suavemente. Há uma diferença. Mas Esther já estava saindo, e Marina soube que havia perdido alguém que, por um breve momento, ela havia considerado uma amiga. As coisas pioraram quando a defesa de Pastor Elias começou sua contraofensiva. Eles contrataram um advogado habilidoso, Dr. Augusto Ferreira, conhecido por vencer casos impossíveis. Minha cliente está sendo perseguida por suas crenças religiosas, Dr. Ferreira declarou em uma coletiva de imprensa. Pastor Elias nunca forçou ninguém a doar nada. Ele simplesmente ofereceu orientação espiritual, e as pessoas, em sua gratidão, escolheram contribuir. Onde está o crime nisso? Marina assistia pela televisão, incrédula. Eles estavam transformando Pastor Elias em uma vítima. Mas foi quando recebeu a primeira ameaça que Marina realmente ficou assustada. Era uma carta simples, deixada em sua caixa de correio. Você destruiu nossa família. Agora destruiremos a sua. Cuidado nas sombras. Dona Célia ficou histérica quando viu a carta. Marina, isso é sério. Precisamos chamar a polícia. A polícia tomou a ameaça a sério, mas disseram que não podiam fazer muito sem saber quem enviou. Marina recebeu orientação para tomar precauções, mas a mensagem estava clara. Ela havia feito inimigos perigosos. Ricardo Mendes, o jornalista que havia ajudado a expor o escândalo, continuou investigando. Ele descobriu que o esquema era ainda maior do que qualquer um imaginava. Marina, você precisa ver isso, ele disse quando se encontraram em um café discreto. Ele empurrou uma pasta através da mesa. Encontrei conexões com outros ministérios de cura, em 3 estados diferentes, todos seguindo o mesmo padrão: diagnósticos exagerados, pacientes direcionados para cultos, cobranças por orações. Marina folheou os documentos, sentindo náusea crescer. Quantas vítimas? Centenas. Talvez milhares. Ricardo se inclinou para a frente. Isso é maior do que um pastor corrupto, Marina.
É uma rede organizada de fraude religiosa. Precisamos levar isso ao Ministério Público. Marina disse imediatamente. Já fiz. Mas há um problema. Ricardo hesitou. Algumas das pessoas envolvidas têm conexões políticas, doadores de campanha, conselheiros religiosos de autoridades. Isso vai ficar feio. Marina sentiu medo apertar seu peito, mas também algo mais. Determinação. Não importa quão feio fique. A verdade precisa vir à tona. Nos meses seguintes, Marina se tornou a face pública do caso. Ela deu entrevistas, testemunhou perante investigadores, compartilhou sua história repetidamente. Cada vez que contava, revivia o trauma, o acidente, o desespero, a manipulação. Mas ela também encontrou outras vítimas. João, cujo filho tinha sido diagnosticado com autismo severo e foi curado por 10 mil dólares em orações, só para descobrir mais tarde que o diagnóstico inicial estava errado. Carla, que deu todas suas economias de aposentadoria para curar sua artrite, que naturalmente melhorou com o tempo. Dezenas de histórias de esperança explorada e fé transformada em lucro. Juntos, eles formaram um grupo de apoio. Não apenas para buscar justiça legal, mas para processar o trauma emocional e espiritual de terem sido enganados tão profundamente. É como se tivessem roubado mais do que nosso dinheiro, Carla disse em uma das reuniões. Roubaram nossa capacidade de confiar, de acreditar. Marina entendia perfeitamente. Ela mesma lutava com questões de fé. Ela ainda acreditava em Deus? Em milagres? Ou aquela experiência havia destruído completamente sua espiritualidade? Foi Júlia quem ajudou Marina a encontrar perspectiva. Mari, aquelas pessoas não eram Deus. Ela disse enquanto tomavam café juntas. Elas eram humanos falhos usando o nome de Deus para propósitos egoístas. Isso não invalida a fé verdadeira. Apenas expõe a fé falsa. Mas como eu distingo? Marina perguntou, vulnerabilidade aparecendo em sua voz. Como eu sei o que é real? Acho que é isso que todos estamos tentando descobrir. Júlia respondeu gentilmente. Mas sei isso. O que é real não precisa de manipulação. O que é verdadeiro não cobra entrada. Enquanto isso, o julgamento se aproximava. Pastor Elias permanecia confiante, cercado por seguidores leais que acreditavam firmemente em sua inocência. Doutor. Henrique, por outro lado, havia concordado em cooperar com os promotores em troca de uma sentença reduzida. Ele vai testemunhar contra Pastor Elias, detetive Silva informou Marina. Vai revelar como toda a operação funcionava. Isso pode mudar tudo. Marina sentiu uma mistura de satisfação e vazio. Justiça estava vindo, sim. Mas a que custo? Ela havia perdido meses de sua vida. Sua recuperação física estava completa. Ela andava normalmente agora. Mas as cicatrizes emocionais eram profundas. E havia uma pergunta que a assombrava constantemente. Se ela não tivesse descoberto a verdade, ainda estaria lá? Ainda estaria acreditando na mentira, porque era mais confortável do que enfrentar a dura realidade? A resposta a assustava. Provavelmente sim. Na noite antes do julgamento começar, Marina estava em seu apartamento. Ela havia finalmente saído da casa de seus pais e recuperado sua independência, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhorita. Carvalho, meu nome é Padre Miguel Torres. A voz era gentil, madura. Sou capelão do hospital onde você foi tratada. Ouvi sua história e gostaria de conversar, se você permitir. Marina hesitou. A última coisa que queria era mais manipulação religiosa. Sobre o quê? Sobre cura verdadeira, ele disse simplesmente. Não do corpo, mas da alma. Sem cobranças, sem promessas vazias. Apenas uma conversa, se você estiver interessada. Marina estava prestes a recusar quando algo a fez parar. Aquela voz tinha uma qualidade diferente, não a intensidade manipuladora de Pastor Elias, mas uma tranquilidade genuína. Tudo bem, ela finalmente disse.
mas em um lugar público. Eles marcaram para o dia seguinte, antes do julgamento, em um café próximo ao tribunal. Marina não sabia ainda, mas essa conversa plantaria sementes para sua verdadeira cura. Não através de milagres falsos ou promessas vazias, mas através de algo muito mais poderoso: perdão, compreensão e a redescoberta de uma fé que não dependia de sinais e maravilhas, mas de uma força interior que ela sempre possuíra. A justiça estava vindo para Pastor Elias e seus cúmplices. Mas a verdadeira redenção, a redenção de Marina, estava apenas começando. E essa jornada seria mais transformadora do que qualquer milagre jamais poderia ser. O Café Esperança, ironicamente nomeado, Marina pensou, era um lugar modesto perto do tribunal. Ela chegou cedo, nervosa e cética, escolhendo uma mesa perto da janela onde poderia ver a rua. Padre Miguel chegou pontualmente. Ele era um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos, óculos simples e um sorriso caloroso que não exigia nada em troca. Vestia roupas casuais, sem colarinho clerical, apenas uma simples cruz de madeira em um cordão. Senhorita Carvalho, obrigado por aceitar me encontrar, ele disse sentando-se. Posso pedir um café para você? Marina assentiu, observando-o cuidadosamente, procurando sinais de manipulação. Mas tudo o que via era gentileza genuína. Quando os cafés chegaram, Padre Miguel começou. Não vim aqui para pregar ou converter. Vim porque conheço a dor de ter sua fé abalada por aqueles que deveriam protegê-la. O senhor sabe do que aconteceu comigo? Marina perguntou. Li sobre o caso. E conheço pessoas que foram vítimas de esquemas similares. Ele suspirou tristemente. É uma das maiores tragédias da fé organizada, quando aqueles que deveriam servir, ao invés disso, exploram. Então, por que o senhor ainda acredita? A pergunta saiu mais agressiva do que Marina pretendia. Como pode manter fé em um sistema tão corrompido? Padre Miguel sorriu gentilmente. Porque distingo entre a mensagem e os mensageiros. Os mensageiros são humanos, e humanos falham. Mas a mensagem central, amor, compaixão, serviço aos outros, essa permanece verdadeira independentemente de quem a carrega. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mas eu acreditei, padre. Eu realmente acreditei que Deus estava me curando. E era tudo mentira. Era? Padre Miguel inclinou a cabeça. Você está andando agora. Seu corpo se recuperou. Quem diz que Deus não estava trabalhando através do processo natural de cura? Os milagres nem sempre são dramáticos, Marina. Às vezes são silenciosos, graduais, tecidos na própria estrutura da vida. Marina parou, considerando. Nunca pensei assim. Pastor Elias roubou de você algo precioso. Não sua cura, mas sua capacidade de ver Deus nas coisas comuns. Ele fez você acreditar que o divino só se manifesta no espetacular, no impossível. Mas e se o verdadeiro milagre for seu corpo sabendo como se curar? As células se regenerando, os nervos reconectando. Isso não é menos maravilhoso por ser natural. Marina sentiu algo se soltar em seu peito, um nó que estava apertado há meses. Padre, eu não sei se consigo voltar a acreditar. Então não volte, ele disse simplesmente, surpreendendo-a. Não ainda. Deixe sua fé ser reconstruída organicamente, honestamente. Deus não precisa de sua crença forçada. Ele prefere sua autenticidade, mesmo que essa autenticidade seja dúvida. Eles conversaram por mais uma hora. Padre Miguel não tentou evangelizar ou convencer. Ele simplesmente ouviu, compartilhou sua própria jornada de fé cheia de dúvidas e perguntas, e ofereceu uma perspectiva que Marina nunca havia considerado, que questionar não era o oposto da fé, mas sua companheira. Quando saíram do café, Marina se sentiu mais leve do que em meses. Obrigada, padre, ela disse sinceramente. Se precisar conversar novamente, estarei disponível, sem cobranças, sem expectativas. Ele sorriu. E boa sorte hoje no tribunal. O que você está fazendo,
buscando justiça para si e para outros. Isso é trabalho sagrado. O julgamento de pastor Elias durou 3 semanas e foi intenso. A promotoria apresentou evidências esmagadoras, gravações de Marina, testemunhos de vítimas, registros bancários, depoimento de Dr. Henrique detalhando como o esquema funcionava. Dr. Henrique, com a aparência de ter envelhecido 10 anos em meses, testemunhou com voz quebrada. Eu comecei querendo ajudar, mas a dívida médica, as pressões financeiras. Quando o pastor Elias me ofereceu dinheiro para apenas direcionar pacientes que se beneficiariam de apoio espiritual, pareceu inofensivo, mas rapidamente se tornou algo mais sombrio. Exagerar diagnósticos, criar desespero onde havia esperança. Eu traí meu juramento, traí meus pacientes. Marina testemunhou com voz firme, contando sua história sem omitir nada. Ela falou sobre seu desespero, sua manipulação, e como a suposta cura era apenas seu corpo fazendo o que naturalmente faria com tempo e fisioterapia adequada. A defesa tentou retratá-la como uma mulher amargurada buscando vingança. Mas quando João, Carla e outros testemunharam com histórias similares, o padrão ficou inegável. O momento mais dramático veio quando Esther foi chamada. Ela entrou no tribunal visivelmente relutante, dividida entre lealdade a pastor Elias e a verdade que não podia mais negar. Senhora Mendes, o promotor perguntou gentilmente. É verdade que seu filho foi curado no ministério do pastor Elias? Sim. Não. Eu não sei mais. Esther começou a chorar. Eu acreditava que sim, mas então vi os registros médicos dele. Vi que o tumor estava respondendo ao tratamento antes das orações. Vi quanto dinheiro nossa família deu, mais de 50 mil reais ao longo dos anos. Dinheiro que deveríamos ter usado para a faculdade de Pedro, para nossa aposentadoria. Por que você deu tanto dinheiro? Porque tinha medo. Medo de que se não dessemos o suficiente, Deus retiraria a cura. Pastor Elias nunca disse isso diretamente, mas a implicação estava sempre lá. Sua fé é medida por seu sacrifício financeiro. Foi devastador e eficaz. Após 3 semanas de testemunhos, o júri deliberou por apenas 6 horas. Quanto à acusação de fraude, culpado. Quanto à acusação de formação de quadrilha, culpado. Quanto à acusação de extorsão, culpado. Pastor Elias recebeu 12 anos de prisão. Dr. Henrique, por cooperar, recebeu 5 anos e teve sua licença médica permanentemente revogada. Marina estava no tribunal quando a sentença foi lida. Ela esperava sentir triunfo, satisfação, justiça sendo servida. Mas o que sentiu foi mais complexo. Alívio, sim, mas também tristeza pelas vidas destruídas, incluindo aqueles que genuinamente acreditavam estar sendo ajudados. Nos meses seguintes, Marina se concentrou em reconstruir sua vida. Ela não voltou ao balé profissionalmente. Aquele sonho havia morrido e ela aceitou isso. Mas começou a ensinar balé para crianças em uma escola local, encontrando alegria em nutrir novos talentos. Ela também começou a falar publicamente sobre exploração religiosa, ajudando a educar pessoas sobre sinais de alerta. Seu grupo de apoio para vítimas cresceu, fornecendo recursos e cura para dezenas de pessoas. E lentamente, cautelosamente, ela começou a reconstruir sua própria espiritualidade. Não através de rituais organizados ou instituições, mas através de momentos quietos de reflexão, gratidão e conexão com algo maior do que ela mesma. Uma tarde, 6 meses após o julgamento, Júlia a visitou. Mari, preciso te contar algo. Ela disse, parecendo nervosa. Estou grávida. Marina a abraçou, genuinamente feliz. Isso é maravilhoso. Rodrigo sabe? Júlia fez uma careta. Sobre isso, não é do Rodrigo. Terminamos há meses. É de um músico que conheci na orquestra. Elas riram juntas, e Marina percebeu o quão longe havia chegado. O Rodrigo que a abandonou em seu momento mais sombrio, agora parecia uma memória distante e sem importância. Júlia, você vai ser uma mãe incrível.
E você vai ser uma madrinha incrível, Júlia respondeu com um sorriso. Naquela noite, Marina estava em sua varanda, olhando para as estrelas. Ela pensou em tudo o que havia passado: o acidente, a manipulação, a luta pela verdade, a justiça conquistada. Ela pensou nas palavras de Padre Miguel: os milagres nem sempre são dramáticos. Às vezes são silenciosos, graduais, tecidos na própria estrutura da vida. Marina percebeu que ela era um milagre. Não porque havia sido magicamente curada, mas porque havia sobrevivido. Porque havia lutado. Porque havia encontrado força quando todos diziam que ela estava quebrada. Seu corpo havia se curado através da biologia, da medicina, da fisioterapia persistente. Sua alma havia se curado através da verdade, da justiça e da recusa em deixar a amargura definir seu futuro. Ela ainda não sabia se acreditava em Deus da forma tradicional, mas acreditava em bondade, em resiliência, no poder da verdade sobre a mentira. E talvez, ela pensou, isso fosse fé suficiente. No dia seguinte, ela recebeu um e-mail de uma jovem que havia visto uma de suas palestras. Meu nome é Ana. Acho que estou sendo enganada por um líder religioso. Você pode me ajudar? Marina leu o e-mail 2 vezes. Então começou a digitar sua resposta, sabendo que esta era sua verdadeira missão agora. Não dançar em palcos, mas ajudar outros a encontrarem força em suas próprias histórias. Ela havia andado através do fogo e emergido não sem cicatrizes, mas com sabedoria. Não sem dor, mas com propósito. Marina Carvalho, a bailarina que os médicos disseram que nunca mais andaria, agora caminhava com propósito e poder. Não porque um falso profeta havia prometido milagres, mas porque ela havia encontrado o verdadeiro milagre dentro de si mesma, a capacidade de sobreviver, lutar e redefinir o que significava estar curada. E essa, finalmente, era uma história de redenção que valia a pena contar. Se você foi tocado pela história de Marina e quer saber mais sobre como reconhecer manipulação espiritual e encontrar cura verdadeira, inscreva-se no nosso canal. Compartilhamos histórias reais de superação, dicas para proteger você e seus entes queridos, e recursos para reconstruir sua vida após experiências traumáticas. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Juntos, somos mais fortes.